E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Matemática é Bom Demais. Continuando, como eu falei, a questão de polinômios é grande, né? Aí a gente hoje vai trabalhar nessa aula 14, fatoração de polinômios, tá certo? Eu tentei reduzir ao máximo para que você fixe na mente o que realmente necessita para essa avaliação. Vamos nessa? Olha para mim aí agora na tela. Vem cá. Pronto, você aqui tem uma tela onde está escrito assim, ó, fatoração de polinômios. E aí nós temos 4 tipos de fatoração. A primeira delas é fator comum em evidência. Observe esse número, 2x mais 10. E agora vamos tentar fatorar esse número. Para fatorar, pessoal, a definição de fatoração é escrever em forma de produto. Então deve existir aqui uma multiplicação. Por exemplo, esse 2x, eu posso escrever ele assim, ó, 2 vezes x. O número 10, eu posso escrevê-lo assim, ó, 2 vezes 5. E aí, para fatorar, pegar o termo comum e colocar ele em evidência, é só você colocar o 2, que é comum, ó. 2 tem aqui e colocar ele em evidência. Vai ficar aqui x mais o 5 que sobrou. Então, essa é a minha fatoração na letra A. 2 vezes x mais 5. E se eu quiser fatorar essa letra B, menos 3y ao quadrado, como é que eu vou escrever esse valor menos 3y ao quadrado? Eu vou escrevê-lo assim, ó, menos 3y vezes y. E o 9? O 9 eu vou escrever como sendo 3 vezes 3. Eu estou escrevendo em forma de produto. E repete o y. Quando você colocar o termo comum em evidência, veja só, vou colocar aqui o que for comum. O que é comum? 3y tem aqui e tem aqui também. Coloquei ele em evidência, isolado do outro. Ó. O que é que sobrou? Ou o que sobraram? Menos y mais 3. E aí eu fatorei, deixando o termo comum em evidência. Beleza? Vamos ver a segunda fatoração de hoje, que é chamada de fator por agrupamento. Então, agrupar já está dizendo, né? Eu vou pegar de 2 em 2 nesse caso aqui. Eu vou olhar quem é comum, certo? Nesses dois primeiros, ó, eu tenho um A comum, ó. Eu coloco ele em evidência. Quando eu tirar esse A, fica x. Quando eu tirar esse outro A, fica 2. Depois eu vou olhar no outro. Observe que o 10, você pode dizer que é 5 vezes 2, né? Então, vou colocar o 5 em evidência. Porque eu tenho um 5 no x e tenho um 5 no 10, porque 10 é 5 vezes 2. Quando eu colocar ele em evidência, o que eu vou ter é 5 vezes x mais 2. E observe ainda que eu posso pegar agora o x mais 2 e agrupar, ó, e colocar ele em evidência, ó. X mais 2. Aí o que foi que sobrou? Ou o que sobraram? Sobraram A mais 5. O que foi que eu fiz? Eu fatorei. Eu fatorei aquela expressão de 4 termos. Normalmente o fator por agrupamento tem 4 termos, tá certo? Analise comigo agora a letra B. Você tem x ao quadrado, que é a mesma coisa que você vê x vezes x. Você tem 4x, que é a mesma coisa que você vê 2 vezes 2x. Não é? Você tem 3xy e você tem 6y. O 6 é a mesma coisa que V2. Aliás, V3 vezes 2. Então, quando eu colocar o x, que é comum aqui, ó, em evidência, né? Ah, eu tenho aqui também um 2 na frente, não é isso? Quando eu colocar o x e o 2, que é comum e em evidência, ó, vai ficar 2x. Aí aqui, quando eu tirar 2x, sobra um x. Menos, quando eu tirar 2x, sobra 2. Já no outro termo aqui, eu vou colocar o 3y. Porque eu tenho um 3 aqui, ó, e tenho um y. Tenho um 3 aqui e tenho um y. Então, 3y em evidência. Quando eu tirar 3y, vai sobrar x. Quando eu tirar 3y, vai sobrar menos 2, né? Agora eu vou colocar esse valor de x menos 2, em evidência. Aí, quando eu fizer isso, o que é que vai sobrar aqui nos outros termos? Tirando x menos 2, vai sobrar 2x. Tirando x menos 2, vai sobrar 3y.
Então, esse é o resultado da minha fatoração por agrupamento. Vamos ver a outra fatoração existente, que é chamada de trinômio. Tri já está dizendo, vai vir 3 termos, tá certo? Quadrado perfeito, porque você vai ter um número elevado a 2. Mas vamos ver devagar. Veja, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro, o procedimento é esse, extrair a raiz quadrada de x ao quadrado. Depois, eu vou extrair a raiz quadrada de 25. Raiz de x ao quadrado é x. E raiz de 25 é 5. Se eu quero testar para ver se está certo esse trinômio, eu devo multiplicar por 2. É sempre 2, viu? Aí eu multiplico aqui, ó. 2 vezes x, que dá 2x, vezes 5x, vezes 5, aliás. Aí dá 10x. Se deu o termo do meio sem um sinal, é porque esse número, o trinômio quadrado perfeito, ele admite, certo? Eu escrever ele de outra maneira, que é o quadrado da soma de 2 termos. Quais são os termos? São os resultados que eu peguei daqui, ó, o x e o 5. Então, x mais 5 elevado a 2 é o resultado da fatoração do trinômio quadrado perfeito de x ao quadrado mais 10x mais 25. Beleza? Essa expressão é igual a essa. E de onde vem esse sinal? Daqui, ó. O sinal do meio ele permanece. E esses 2 termos daqui, ele vem para aqui, para dentro do parêntese, elevado a 2, por isso é quadrado perfeito, tá? Quadrado perfeito que é quando eu extraio a raiz quadrada dele e dá um número exato. Mas, enfim, deixa isso para outro momento e só observa como a gente está fazendo agora. Você vai fazer o quê? Você vai primeiro extrair a raiz quadrada do primeiro termo. Depois você vai extrair a raiz quadrada do último termo. Depois que você fizer isso, ó, raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de 49 é 7. Depois que você fizer isso, você testa. Multiplica por 2 esses 2 valores. Se der o termo do meio, sem um sinal, é porque ele admite um trinômio quadrado perfeito. Se ele admite um trinômio quadrado perfeito, ele vai ser escrito assim, ó. Certo? Aí você coloca o sinal de menos, que é o sinal que está aqui no meio. Tá vendo? Ó? Sinal de menos. E os 2 valores que foram resultado dessas raízes, que é o A e o 7. O que é que você tem? Você tem a fatoração do trinômio quadrado perfeito ao quadrado menos 14A mais 49. Isso aqui é a fatoração é o desenvolvimento desse trinômio, tá certo? Então essa expressão ela é igual a essa, beleza? E ainda temos mais uma fatoração, que é a diferença de 2 quadrados. Como é que eu faço isso? É parecida com essa anterior. Você extrai a raiz quadrada desse. Diga-se de passagem, tem um vídeo aí, aprenda polinômios fácil, vou deixar na descrição para vocês verem como fazer isso passo a passo mais detalhadamente, tá certo? E a raiz quadrada de 81, certo? Raiz de y ao quadrado é y, raiz de 81 é 9. Quando eu encontro as raízes, eu vou fazer aqui, lembre-se que fatorial é escrever em forma de produto. Eu vou escrever em forma de produto 2 termos. Quais são os termos? O y mais 9 e o y menos 9. Ou seja, y ao quadrado menos 81 é a mesma coisa que y mais 9 vezes y menos 9. A diferença de quadrados é transformada em um produto da soma pela diferença de 2 termos. Produto da soma pela diferença de 2 termos, tá certo? Toda vez que tiver uma diferença de quadrados, ela pode ser transformada num produto da soma pela diferença de 2 termos. Observe aqui a letra B. Nós vamos estar extraindo a raiz quadrada de 4x ao quadrado e a raiz quadrada de 64. Como é que eu faço? Separadamente, raiz quadrada de 4 é 2, raiz de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, eu já sei que eu vou ter aqui um produto da soma pela diferença de 2 termos. Quais são os termos? 2x mais 8 e 2x menos 8. Muito fácil, não é verdade? Muito fácil mesmo.
E aí, você está gostando? Não acabou não, tem uns exercícios. Mas eu parei o vídeo para dizer duas coisas a vocês. Primeiro, é claro, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, assine as notificações para saber todos os vídeos que estamos postando e deixe seu like. Pessoal, muito legal saber de onde vocês são, tá? Estou conhecendo várias pessoas, deixe aí um recadinho. Professor, estou gostando da aula, professor, está me ajudando. Isso também enriquece aqui o nosso canal, tá bom? Beleza? E uma outra coisa muito importante, calma, pessoal. Calma, muita gente vai no meu privado dizendo que está desesperado com relação à avaliação. Faça os exercícios, repita exercício e vai dar tudo certo, tá bom? Deus no controle da sua vida, beleza? Acredite, você é capaz. Vamos nessa, vamos continuar. Aqui agora, pessoal, vamos ver uns exercícios, tá bom? Baseado no que eu acredito que poderia vir na prova. Se fosse eu elaborando essa avaliação, eu colocaria algo desse tipo. É isso que eu estou dizendo. Vê só. Observe a figura. A área total do retângulo é... esse retângulo aqui se calcula assim, 5 vezes A. Por isso ele botou 5A. Aqui é 5 vezes B. Por isso ele botou aqui mais 5B. E aqui é 5 vezes C. Por isso ele botou 5C. Qual é a forma fatorada dessa expressão? Oxe, fácil. Qual é o termo que é comum nos três? É o 5. Aí você coloca o 5 em evidência, sobraram A mais B mais C. Terminou. Se cair uma questão dessa, fácil. É 10 segundos para quem está assistindo as aulas do professor Eduardo para fazer, é ou não é? Vamos para a segunda questão. A questão 2 diz assim. Um professor de matemática tem 4 filhos. Não sou eu, tá, pessoal? Em uma de suas aulas, ele propôs a seus alunos que descobrissem o valor da expressão AC mais AD mais BC mais BD. Vou até colocar essa expressão aqui. AC mais AD mais BC mais BD. Já começaram a identificar, né? Tem 4 termos, fator por agrupamento. Sendo A, B, C e D as idades dos filhos na ordem crescente. Como informação complementar, o professor disse que a soma das idades dos dois mais velhos é 59 anos. Quais são os dois mais velhos? É o C e o D. 59. E o A e o B, 34 anos, a questão fala. Qual o valor numérico da expressão? Envolve fatoração de polinômios e valor numérico de uma expressão algébrica. O que é que eu vou fazer? Colocar o A em evidência aqui, ó. Quando eu fizer isso, vai sobrar o C e o D. Colocando o B em evidência, ó. Quando eu sobrar isso, vai sobrar o C mais o D. Como eu quero agrupar, vou colocar o C mais D em evidência. Aí vão sobrar A mais B. E agora? Agora é só substituir. O C mais D é 59. E o A mais B é 34. Vai fazer a multiplicação. 59 vezes 34. Fazendo aqui a multiplicação. 4 vezes 9, 36, né? Vão 3. 4 vezes 5, 20. Com 3, 23. 3 vezes 9, 27. Vão 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. É ou não é? 6. 10 vai 1. 7, 9, 1, 10 vai 1. 2006. Letra C. Beleza, minha gente? Vamos para a terceira questão. A área do quadrado foi dada. Encontre o lado desse quadrado e marque a alternativa correta. A área é isso aqui, ó. É um trinômio. Se a área é um trinômio, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, certo? E vou encontrar a sua forma fatorada. Como é que eu faço para encontrar a forma fatorada de um trinômio? Eu extraio a raiz quadrada de 36y², extraio a raiz quadrada de 25. Aí eu pego aqui o valor, ó, 6y, porque raiz de 36 é 6, e raiz de y² é y. Assista a aula de polinômio, aprenda polinômio fácil, tá aí no canal. E raiz de 25 é 5. O que é que eu faço agora? Se eu quiser conferir se está certo, se é um trinômio, eu pego 2 e multiplico por estes dois valores. 2 vezes 5, 10, vezes 6 dá 60. Aí bate, ó.
É verdade. Pode ser escrito em forma de quadrado da diferença de dois termos. Quais são os termos? Os 6y e o 5. Olha aqui. Certo? Como ele quer saber o lado, e isso aqui está representando a área, você lembra que a área de um quadrado é o lado elevado a 2? Se eu digo que o lado ao quadrado é igual a 6y menos 5 elevado a 2, se eu corto esse 2 com esse, ó, o que eu tenho é o lado. Quanto vale o lado? 6y menos 5. Letra C, pessoal. Muito bem. Vamos para a questão 4. A questão 4 diz assim: a área do retângulo da figura abaixo é dada por 9x ao quadrado menos 4. Olha, 9x ao quadrado menos 4 tem dois termos. Eu penso na diferença de quadrados. Como é que eu faço? Eu extraio a raiz quadrada de 9x ao quadrado e extraio a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 9x ao quadrado dá 3x. E raiz quadrada de 4 dá 2. Você sabe que diferença de quadrados você transforma em produto da soma pela diferença de dois termos. Quais são os termos? São as raízes quadradas encontradas aqui, ó. 3x mais 2 e 3x menos 2. Aí o que é que ele diz? O que é que ele está querendo? Qual é a medida do menor dos lados? Se o maior lado é 3x mais 2, quem é o outro? E isso, minha gente, 3x menos 2, letra B. Letra B de bola. Ok, minha gente? Espero que vocês tenham curtido aí, o vídeo tenha sido muito útil para vocês. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos para eles também terem acesso a essas aulas. E assim vai. A gente está faltando ainda umas 5 ou 6 encontros para concluir todo esse curso aí de revisão para ETE, beleza? Estou com vocês. Até a próxima aula, se Deus permitir. Matemática é bom demais.